Olá pessoal, boa tarde. Como eu coloquei no grupo agora há pouco, o tema da nossa transmissão ao vivo, da nossa live de hoje aqui no grupo Professores da Educação Infantil, é sobre a precarização do trabalho docente, sobre as condições de trabalho que os professores são submetidos nas redes públicas e nas redes particulares de ensino. Então, boa tarde aí para quem está chegando. Eu sou Gi Carvalho Barbosa, sou administradora e criadora desse grupo, junto com Davi Barbosa. E, bom, vamos ao nosso tema de hoje, né? A sugestão dessa live, ou a inspiração para essa live, nasceu de uma conversa que eu tive hoje pela manhã com uma das nossas colegas aqui de grupo, em que ela falava sobre um grupo de professores que recebe R$500 de salário numa escola de grande porte, lá na cidade dela, e que trabalha com sistema de ensino top, mas que não valoriza o trabalho do profissional que está ali na sua instituição, né? E aí a gente vai ficando nem só entristecido, mas indignado com as condições a que os professores precisam se submeter nas grandes redes de ensino, né? E nas pequenas também, gente, infelizmente. O que é precarização do trabalho, de acordo com o dicionário? Processo que torna algo precário, diminuindo sua qualidade e eficiência. Ação de tornar precário, ineficiente e inseguro. Maronese, citado aqui no artigo A Precarização do Trabalho Docente em Educação Física, de Jéssica Britt Gardim e André Ricardo Oliveira, coloca assim: um dos fatores que contribui para a precariedade dos docentes é o neoliberalismo, que passa a exigir o máximo rendimento sem dar condições mínimas para que um bom trabalho ocorresse. Se atenham a essa pequena frase, que passa a exigir o rendimento sem dar condições mínimas para que um bom trabalho ocorresse. Por meio de redução de gastos, imposição de novas formas de trabalho que não fazem parte da didática do professor, ou até mesmo pela política de recursos humanos, né? Hoje, Rose Dias, disso sua fã e aprendo com você. Muito obrigada, querida. Eu também aprendo muito com vocês. Oi, Dani, Edinho, boa tarde aí. Então, gente, a precarização do trabalho docente, né? Ponto 2 aí da nossa live hoje, já que a gente já passou pela definição e já ficou claro como o ensino é precarizado, como a educação é precarizada nesse país. Primeira vez por aqui, Viviane Moreira. Bem-vinda, Viviane. Bem-vinda à nossa live. E aí a gente vai tocar num ponto assim bem interessante, que foi o que eu iniciei falando sobre os baixos salários nas grandes redes particulares. E na pública também, gente, não é diferente não. Se não me engano, foi Cid Gomes que falou mais ou menos assim, que a gente tinha que trabalhar por amor, que quem quisesse ser valorizado tinha que ir para a rede particular. Eu acho que ele não entende ainda como é que funciona, como é que funciona a questão salarial de professores em redes particulares nesse país. É claro, não todas as escolas particulares, mas uma grande maioria aí não paga, nem chega a pagar parte do piso. Algumas, inclusive, assinam que pagam o piso, mas não pagam o piso ao professor. Algumas não chegam a pagar nem o salário. Janaína Soares, enquanto nós professores não tomarmos consciência de classe e prezarmos pela nossa formação política, viveremos assim, precarizados, desvalorizados. Exatamente, Marília chegando agora, Viviane muito triste com a profissão. São dos sabores da profissão mesmo, Viviane, mas a gente vai enfrentando, a gente vai aí, sabe, se esforçando para fazer o melhor que a gente pode. Então, quem não souber aí o que é neoliberalismo, se vocês passarem lá na página Serviço Social Brasil,
O professor Davi Barbosa fez uma live recentemente sobre neoliberalismo e lá vai estar muito bem explicadinho, muito bem esmiuçadinho o que é neoliberalismo, para que vocês consigam ter uma compreensão maior do quanto a gente é explorado nesse país. Os salários, eu já vi professor submetido a 40 horas a um salário de R$900. E isso é bem comum, apesar de se imaginar que ninguém em sã consciência ofereça a um professor formado, pedagogo, que passou 4 anos dentro de uma universidade, um salário de R$900 para entrar às 7 da manhã e sair 19 horas. Mas oferecem. E muita gente, por amor à profissão, por a necessidade que tem de estar dentro de uma sala de aula, pelo amor que tem aquilo que está fazendo, R$900, 40 horas, Dani. R$900, 40 horas. E às vezes por uma necessidade quase que insana, absurda, de estar dentro de um espaço escolar, para poder trabalhar com aquilo que ama, as pessoas se submetem a ganhar R$900 por 40 horas de serviço, né? Fazendo assim a sua mão de obra barata, a preço de banana. Nem banana tá barata como a hora de um professor que trabalha R$900, 40 horas. Banana aí tá R$5 uma penca aqui na minha cidade. Não sei nada de vocês, mas o professor se submete. Muitas vezes se submete porque necessita do trabalho, muitas vezes se submete porque ama a profissão e não se vê em outro espaço de atuação e se submete. A exploração de mão de obra barata. Professores trabalhando cada vez mais por menos. Para quê? Para que os seus patrões acumulem capital, né? A gente vê aí grandes redes de ensino de grande porte, com gestores e com donos de escola chegando em carro, sabe, do ano, em que um aluno paga R$500, R$600 e o preço de uma mensalidade de um aluno é o salário de um professor. Isso mostra muito bem como a mão de obra do professor é uma mão de obra barata, extremamente barata, e uma mão de obra desvalorizada. Porque o que acontece? Se o professor A não quiser, tem quem queira. É assim que funciona no nosso país. E não é só na rede particular não, viu gente? Na rede pública, em contratos, é a mesma coisa. Quando eu iniciei na minha jornada pedagógica, aí há uns 10, 11 anos atrás, me ofereceram um trabalho. Eu tinha 3 crianças para dar conta, e o salário mínimo estava R$350 na época, se não me engano, e me pagavam R$180, R$160. Né? Isso é se escravizar e se desvalorizar, exatamente, Viviane. E me pagavam R$160 para trabalhar à noite numa comunidade um pouco distante daqui, sem vale transporte e sem transporte nenhum. Eu tinha que sair daqui no ônibus de 5 horas para iniciar lá às 6, andar mais 2 quilômetros, né, para poder trabalhar. E voltar à noite também para ficar na beira da estrada, num deserto, estando ali em condições de sofrer qualquer tipo de violência, porque era uma beira de estrada, para chegar em casa aí por volta das 10, 10h30 da noite, né? Me submeti muitos anos, 2, 3 anos a essas condições de trabalho. E no contra-cheque de prefeitura, gente, não é escola particular não, escola pública. No contra-cheque da prefeitura estava escrito monitor. Mas eu sou de espirnear desde o meu início de jornada pedagógica. Eu me submetia, e muitos colegas se submetem por ter 3 filhos para sustentar, pela necessidade de estar no espaço escolar, por amor àquele espaço, por amor aos meus alunos. Mas assim, se eu fosse pagar a passagem para ir e para voltar, seriam R$68 de trabalho, mais de passagem, mais os R$12 que eu gastaria para ir até a cidade participar das reuniões pedagógicas, que também não tinha transporte. Então, isso é precarização do trabalho, isso é exploração da nossa mão de obra. E eu fui explorada durante um bom tempo, até aprender a espernear um pouquinho mais e até dizer, eu não vou me submeter a esta situação. Prefiro vender suco na feira. Prefiro sair daqui, como eu fiz, e ir para o lixão e catar reciclagem.
É melhor para mim. Prefiro sair daqui e fazer faxina. Uma colega dizia que ofereceram para ela um salário aí entre 900 e R$ 1.000 para ser coordenadora de 2 segmentos, educação infantil e educação infantil e ensino fundamental 1, o que é muito, muito, muito pouco. Ela até colocava para mim que pagaria R$ 800 para deixar uma funcionária na casa dela, né? Pagar para trabalhar, né, gente? Essa é a condição a que muitos estão aí se submetendo, adoecendo, passando por situações aí de constrangimento, passando aí por situações de, como é que eu falo? Me fugiu a palavra agora, de humilhação, para que a pessoa que é dona da grande rede enriqueça cada vez mais, ande em carro de luxo, se vista muito bem, enquanto você ganha R$ 900 para trabalhar 40 horas num país chamado Brasil, né? Enquanto você se submete a essa escravização, enquanto você é humilhado dia após dia. E não é só a questão do salário, não é apenas isso não. Não é só a exploração da sua mão de obra barata a preço de banana, trabalhando cada vez mais para que o seu patrão acumule o capital. E muitas vezes tem gente que diz assim, graças a Deus, e a gente tem que valorizar essas pessoas que estão nos pagando, que estão nos dando emprego. São pessoas que saíram de um curso de pedagogia, mas não entendem ainda o que é você ser explorador e o que é você ser explorado. Quando as pessoas chegam para me dizer, por que você não abre uma escolinha de educação infantil? E eu já coloquei na rede outras vezes, eu não tenho condições de pagar aos meus colegas o que eles devem receber. E eu não vou abrir um centro de educação para explorar o meu colega. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, se eu pudesse abrir uma escola de educação infantil para ter aí um sócio, uma sócia que trabalhasse, ou vários sócios que trabalhassem junto comigo, para que ao final de tudo aquilo a gente dividisse o lucro que a gente obteve, é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é eu contratar professor a R$ 350, né? Imagina aí, tinha gente aqui trabalhando, fazendo estágio a R$ 350. Já vieram me buscar na minha casa. Olha, você pode entrar pelo IEL e aí você vai ganhar R$ 350. Chico, você não acha que perdi aqui a fala da colega, mas tudo bem. E aí eu falei, olha, eu não vou me submeter a pegar uma sala de aula com um aluno especial por R$ 350. E aí o coordenador conseguiu, assim, disse, não, a gente paga um salário para você. Diga, não, por um salário mínimo, que era 750, 850 na época, eu fico na minha casa, sabe? Eu vou servir mesa, eu vou fazer uma faxina, eu não vou me submeter enquanto professora, enquanto pedagoga, enquanto formadora, a uma situação de exploração, quando eu posso fazer outra coisa. Se eu não tiver nada para fazer da vida, nada. Então, aí eu vou me submeter. Mas eu só vou me submeter a esse estado de escravidão até o momento que eu conseguir me livrar dele. Que foi o que eu muito fiz. Até conseguir fazer uma faculdade, se especializar melhor, arrumar outro meio. A gente usa muitas vezes aquilo como um degrau para poder a gente subir e, sabe, sair daquela situação de exploração a que a gente é submetido. Aquela situação de exploração que nos é imposto. Eu me aposentei este ano ganhando R$ 1.200, né, enquanto os políticos, né, Eliane? Enquanto os políticos têm aí altos salários, o professor se aposenta com salário de R$ 1.200. Isso é vergonhoso, gente. Isso é vergonhoso demais. É triste você perceber. Quando eu fui assinar um contrato na prefeitura, eu queria até citar aqui, eu fui assinar um contrato na prefeitura e o contrato estava com o salário em branco, com partes do contrato em branco. Sentei, li o contrato. E aí falei para o moço do departamento de RH, que como é que eu vou assinar um contrato que não estipula valores? Como é que eu vou assinar um contrato em que tem espaços em branco, que eu não sei o que é que vocês vão fazer, né? E aí, o que aconteceu?
Ele disse, se você não quiser, outro quer. Isso que a gente vê muito hoje. Se você não quiser, outro quer. Antônio Alves, você trabalha onde hoje? Antônio, eu sou blogueira, sou professora de cursos online. Então, eu trabalho na livre docência. Eu trabalho para mim, né? Eu crio os meus cursos, está lá na nossa plataforma Ideia Criativa, eu crio os meus cursos e eu vendo. Eu presto assessoria para escolas públicas e para escolas particulares aí por todo o país, e as pessoas me pagam pela assessoria, eu produzo atividades e coloco lá na minha loja. Então, o meu meio de vida, eu fiz. Eu simplesmente achei melhor sair do sistema do que ver o sistema me engolir, ver o sistema me afogar, ver o sistema me matar. Matar o meu amor pela profissão, matar o meu amor por aquilo que eu amo tanto, que é a educação. Eu falo sempre, eu posso sair da escola, mas da educação eu não consigo sair. A educação faz parte de mim, a educação é minha vida, eu respiro educação. Às vezes as pessoas já dizem, você trabalha de domingo a domingo o tempo inteiro. É a minha paixão, é o que eu gosto de fazer. É o que me faz respirar. É pensar a educação, é viver a educação. É procurar algo, fazer algo para que a educação possa mudar. Né? Por que será que os professores não se juntam e criam escolas alinhadas com as suas visões? Jonathan Rubio Sodré. Jonathan, como é que você vai criar um sistema de ensino onde é tão difícil, onde a burocracia é tão grande, sem capital, dentro de um sistema capital? Algo como cooperativas de ensino. Aí os colegas vão deixando as suas contribuições. Ai, gente, que mosquinha perturbada. Sempre aparece uma coisinha assim. Por mais que você tome cuidado. Então é complicado. Há diversas visões de ensino. Diversas visões de ensino. Né, Jonathan? Vamos criar aí uma escola com essa visão, outra escola com aquela visão. Mas a gente vive dentro do sistema capitalista. O que a gente deve trabalhar é para que os colegas consigam compreender que eles não podem ser explorados constantemente e achar que isso é algo bom. Que você esteja sendo explorado, mas que você tenha consciência de que alguém está enriquecendo às suas custas. Você precisa, pelo menos enquanto professor, ter consciência de que você é explorado. Para que quando você conseguir uma especialização melhor, um espaço melhor, ou passar num concurso, você saia feliz dizendo, olha, eu saí desse sistema de exploração. Uma das minhas maiores felicidades atualmente é poder dizer, eu não estou dentro do sistema, eu saí do sistema. Eu trabalho com autonomia, eu trabalho respeitando o meu colega e tendo meu trabalho respeitado, porque eu não estou no sistema. Eu posso ganhar menos. Pode ser que meus cursos não vendam no volume que vendem os cursos das grandes empresas que trabalham explorando também. Mas eu estou feliz, porque eu não estou sendo explorada. E não trabalho de modo a explorar ninguém nunca. O meu material é um material acessível, não é um material caro. Porque eu sei que meus colegas ganham pouco. Então, nunca trabalhar de modo a valorizar o meu trabalho, mas nunca explorar o trabalho dos outros. Eu não tenho uma secretária na minha casa. Então, precisa me desdobrar entre trabalho doméstico e o trabalho da educação, que me toma muito, me toma inteira. Mas assim, eu não vou colocar dentro da minha casa uma empregada doméstica para pagar ela injusto. Eu não sei explorar, eu não consigo explorar. E eu gostaria que as pessoas que abrem suas redes de ensino, que andam em carros de luxo, observassem os seus funcionários como pessoas que estão ali para fazer eles enriquecerem, que estão ali para contribuir com a empresa deles e valorizassem esses profissionais. Ao invés de pagar um salário de fome, ao invés de submetê-los a isso. E ficarem o tempo todo fazendo cobrança em cima de cobrança e dizendo, se você não se adequar, você vai ser mandado embora. O que passam certos colegas dentro de rede particular de ensino é um negócio absurdo, gente. Deixa a gente indignado. É muita humilhação. É muita humilhação. Eu sei que tem colegas aqui, esse grupo tem 500 mil pessoas. E eu sei que tem pessoas aqui extremamente tristes dentro da profissão.
por conta de se sentirem explorados. Acho que quem não entende que é explorado, pelo menos está feliz, né? A pessoa que não tem consciência de exploração até está agradecendo aí pelo pouco que ganha, né? E dizendo, nossa, graças a Deus que me deram trabalho. Mas não se sente aí explorado, porque eu me sinto explorado. Desde sempre. Desde sempre. E por isso que eu fico feliz de não estar no sistema. Por isso que eu fico feliz, olha, produzo os meus cursos, eu vou de forma bem liberal, produzo minhas atividades, compro os colegas que querem me ajudar, trabalho aqui no grupo e quem quiser me ajudar, me ajuda, comprando meu material, né? Outra questão de ajuda que eu gostaria de colocar, que é muito interessante, quando me deram emprego, foram me buscar numa cidade distante daqui. Então foi alguém ligado à política que chegou, deixa eu buscar essa pessoa para trabalhar, porque ela se formou agora, ela tem 3 filhos, não tem emprego e assim, na visão deles, seria um favor que eles estariam me fazendo para poder futuramente eu votar neles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhei ali acredito que 3 anos e meio, e aí veio as eleições. E um dos cabos eleitorais do ex-prefeito, que era o atual na época, que foi quem me empregou, chegou e disse, colega, essa daqui é nossa. Aí eu perguntei para ele, por que nossa? O que é que me faz de vocês? Né? Vocês acham que me deram emprego e com isso vocês me compraram? Eu devo favor? Eu não devo favor. Vocês contrataram o serviço e eu prestei o serviço. Eu não voto por cabresto. Eu voto de acordo com a proposta de governo. Se você tiver uma proposta de governo boa, aí sim. Né? Mas não é só o professor, vivemos no capitalismo, você mesmo falou, a mudança seria em toda estrutura. Amanda. Sim, Amandinha, então, a mudança seria em toda a estrutura, mas tem que começar de algum ponto, né? Tem que começar de algum ponto. E eu acho que a escola é um ótimo espaço para que a gente comece a romper com essas estruturas de exploração. Dentro das escolas, quando a gente ensina o nosso aluno o que é precarização de trabalho, quando a gente ensina para o nosso aluno quando ele está sendo explorado e quando a gente se recusa a ser explorado constantemente a vida inteira. A gente passa por um processo de exploração, porque a gente está num sistema que é de exploração mesmo, mas a gente rompe com aquilo. Porque é muito melhor você ir catar latinha do que você se entendendo professor, se reconhecendo professor e educador, se submeter a 40 horas de serviço por R$900. É menos triste você fazer o que eu fiz muito tempo, pegar um saco e sair catando reciclagem de lixão em lixão. Você se sente muito mais feliz do que você estando dentro do sistema de ensino, numa grande rede, onde o seu patrão está de carro de luxo e lhe paga R$900 por 40 horas. Cabe aí a reflexão. Rose, por conta de estou desistindo da profissão, no momento estou desempregada, apesar de amar a educação. Então, Rose, há outros espaços de trabalho para educador, há outras coisas que você pode fazer. Sabe? Você não precisa pensar que para você trabalhar com educação, você tem que se submeter à exploração. Há outras coisas a se fazer para se agregar. Se você amar muito a educação mesmo, você pode fazer voluntariado. Se é que eu prefiro voluntariado do que a exploração. Então, se você amar muito a educação, você diz assim, eu vou sair dessa área, mas eu não vou desistir de impactar de alguma forma pessoas da nova geração. Pessoas que vão ser menos exploradas. Então, eu posso trabalhar aí numa firma e num determinado dia, olha, eu vou contar história na sua sala de aula hoje, você me permite? Sabe? Eu posso substituir você uma semana, se você precisar, eu faço voluntariado. Se for simplesmente por amor, e a gente não está pensando aqui na questão monetária, né? Que é muito, extremamente importante desse sistema capital. A gente precisa comer, beber e dormir. E tudo isso gera despesa, né? Então vamos lá, um terceiro ponto aqui, cobrança por parte dos donos das escolas para que os professores desempenhem funções que não são atribuições de pedagogos. Isso incrivelmente é algo muito corriqueiro.
um dono de escola contratar o professor para dar aula e para ter as atribuições ali da profissão de pedagogo dele, mas dizer, você tem que limpar a sala, você tem que varrer todos os dias. Ou seja, você está sendo pago para ser professor, mas você também vai fazer o serviço de faxineiro, porque você ama a sua profissão e não é nada demais você limpar a sua sala de aula quando sair. Com isso, o dono da escola economiza aí o salário que pagaria a um faxineiro, e o professor serve ali para fazer aquele trabalho, que não é a atribuição dele, mas assim, a cobrança existe. E se você não fizer, outro fará. Se você não se submeter à exploração, outro irá se submeter. Porque as pessoas foram ensinadas que quando alguém lhe dá um trabalho, está lhe fazendo um favor. Gente, quando alguém lhe dá um trabalho, não está lhe fazendo um favor, não. A pessoa está comprando um produto. A pessoa está comprando as suas horas. Ela não está lhe fazendo favor nenhum. Então é uma troca. Ele lhe paga e você trabalha. Enquanto a gente estiver no sistema pensando que quem nos dá um emprego está nos fazendo um favor, acho que a gente precisa voltar para a universidade e estudar tudo de novo para poder ter consciência de como a nossa profissão é importante e como a nossa profissão é desvalorizada. Tanto no sistema público como no sistema particular. É uma desvalorização sem tamanho, né? Então, muitas vezes você se vê fazendo trabalhos que não são da sua alçada, né? Muitas escolas costumam contratar um funcionário pelo preço de 2. É o caso de muitas colegas que são arteiras. Elas fazem trabalho de fazer mural e de fazer chamadinhas e essas coisas. Então, o que é que acontece? O dono da escola vem ali e contrata aquela pessoa que tem aquele talento para decoração, para deixar tudo mais bonito, um ambiente mais bonito, para inglês ver, né? Um ambiente para inglês ver. Porque às vezes a fachada é linda, mas o trabalho pedagógico deixa muito a desejar e a valorização do profissional é zero. Então contrata-se aquele professor para ser professor e para produzir todos os murais da escola. Só que ninguém paga para que aquele professor que foi contratado enquanto professor seja um arteiro também, uma pessoa que faz o artesanato da escola todinha. Então as lembrancinhas ele faz todas, que é um marketing para as escolas também, que o aluno sai dali com aquela lembrancinha, foi da escola tal. É sempre assim. Eu já trabalhei de contrato na rede municipal da minha cidade, é realmente muito humilhante, Silvana e Freire. Passamos 2, 4 meses com salário atrasados e tínhamos que ficar calados. É exatamente isso que acontece aqui também, viu, Silvanei? Agora eu não estou atualizada em relação a essa gestão que iniciou agora, mas sempre foi assim. Quem trabalha contratado fica 3 meses, 4 meses sem receber. Imagina você ficar 4 meses trabalhando sem ganhar um centavo, gente. Em contrato de prefeitura. E tem gente que se submete a isso constantemente, né? Tem gente que perde aí o seu salário. Eu já trabalhei no final de ano, fiquei 2 meses sem receber e mudou de gestão e eu não recebi realmente, trabalhei de graça. Acontece, isso frustra a gente demais. Até quando vai acontecer isso? Até quando vai ser dessa forma? Até quando a gente vai se submeter a receber um salário miserável e ir para dentro de uma sala de aula e ter um enfrentamento ali com o gestor, com o coordenador, com o supervisor, com o pai de aluno, todo mundo em cima da gente, cobrando da sociedade inteira, que quando a gente vai para a rua para dizer, eu estou aqui lutando por melhores condições de trabalho, estou aqui lutando por um salário mais justo, mais digno, há colegas que, porque estão efetivados, não têm engajamento na luta. Simplesmente eles dizem, não, já estou aqui e aqui eu vou ficar. Já estou ganhando meu salário, eu sou efetivo, eu não tenho problema nenhum, eu gosto desse salário aqui. E aí você está lá na greve da manifestação e tem gente em sala de aula trabalhando. É um absurdo. É um absurdo. Para que serve então o sindicato, hein, Amorim? Olha a questão do sindicato. Tem sindicatos que são bem funcionais. Tem outros sindicatos que não, que trabalham aliados ali à prefeitura.
Então, o que a gente precisava mesmo na nossa profissão, acredito que seria um órgão que regulamentasse a profissão. Tipo, os advogados têm a OAB, outras profissões têm os seus órgãos e a pedagogia não tem um órgão aí regulamentador da profissão. Então, para ser pedagogo, para ser professor, qualquer um pode ser. Outra coisa também que é um ponto a se pensar. A gente está aqui falando de precarização de trabalho, eu não vou nem entrar por esse viés, vou só passar assim por alto. A pessoa estuda 4 anos numa universidade, né? E sai dali direto para a sala de aula. Aquilo já faz dele um professor, né? Sindicato só para concursado, né, gente? Então, gente, sai direto da faculdade para a sala de aula. Ele não passou por um exame, por um teste, por nada que dissesse você está capacitado para isso aqui. Só pelo fato de você ter feito pedagogia. Às vezes a gente faz só uma segunda licenciatura em um ano, né? Tem gente que estuda 4 anos pedagogia, tem gente que faz a segunda licenciatura. Em um ano, ele está apto a estar em sala de aula, dando aula, né? E aí, com as novas reformas, né, daqui a pouco vai estar na sala de aula qualquer pessoa, né? Desde que prove que consegue dar aula. Como se dar aula fosse algo que você nascesse sabendo e que todo mundo pudesse dar, né? Então, mas vamos voltar aqui à nossa pauta, né? Porque se a gente for falar de precarização também, de formação, dá pano para manga. O ponto 5, as condições de trabalho a que os docentes são submetidos, principalmente em escola pública, né? Principalmente em escola pública, embora tenha escolas particulares, também com a estrutura péssima, com salas minúsculas, para comportar ali os poucos alunos que eles têm. Mas na escola pública a gente vê mais isso, de você ter pouco espaço, muitas crianças amontoadas, um material que não dá nem para a gente ficar falando na questão do como o material é mal pensado. Não é nem só uma questão do governo que não manda, é uma questão do gestor que não está apto a gerir o recurso da escola, de uma falta de planejamento na compra do material. Então aí, gente, é uma série de coisas. Eu estou aqui me atendo à questão da má condição de trabalho mesmo que os colegas são submetidos. Eu não vou nem por esse viés da questão do material pedagógico, eu vou pelo viés da questão do espaço escolar que a gente tem, que em muitas escolas, meu Deus, é um absurdo você ver tanta criança amontoada, sem ter um pátio, sem ter nada, e o professor diz, gente, eu não quero 40 alunos na minha sala de aula. Isso é terrível, isso não se faz. Mas um pai e uma mãe não mede esforço junto com o professor para conseguir que aquela situação não seja daquela forma. Para dizer, eu não quero 40 alunos dentro de uma sala com um filho meu, dentro de uma educação infantil, porque isso não existe. Ou dentro do Fundamental 1, é muito aluno numa sala só. Se a sociedade como um todo pensasse educação, a gente não viveria essas condições que a gente vive. Se um pai, quando fosse colocar um filho numa escola, fosse pagar uma mensalidade de 500, 600 reais e não perguntar quanto é que você paga ao seu funcionário, você paga 400 reais ao seu funcionário para que ele trabalhe 20 horas? Ou você paga 900 reais para que ele trabalhe 40 horas? Que tipo de educação é essa que você vai dar ao meu filho? Uma educação que ensina que pode mais quem tem mais? E que incentiva a acumulação de uns e a pobreza de outros? Então é algo que a gente precisa pensar, e precisa repensar, e precisa discutir, precisa debater nas nossas salas de aula, e debater nas nossas reuniões pedagógicas, e precisa apoiar as pessoas que estão sendo exploradas no nosso município. Como se coloca uma professora... Tem professores que exploram outros professores. A precarização do trabalho é algo tão terrível que eu vejo professores que passaram em 2 concursos, aí o que faz? Fica com salário de 2 concursos, então pega 40 horas, paga 400 reais a outro professor, explorando, paga 400 reais a outro professor para assumir a sala de aula dele, para preparar plano de aula, para ficar lá os 5 dias da semana, e tem prefeitura conivente com essa situação, tem sim, e isso acho que todo mundo sabe, não sei se em todo município, mas em boa parte dos municípios tem. Um professor que tem 2 concursos, um professor que mora na capital, mas que é concursado e colocou alguém no lugar dele. Aí ele ganha 1.000, 1.200 reais, que é o salário dele, e ele paga 400 para uma pessoa fazer o trabalho dele. Isso é exploração. E o professor que é explorado, muitas vezes assim,
Que bom que aquela pessoa é, porque me deu trabalho, sabe? Ela passou o concurso, mas ela me deu trabalho. Ela teria que ser exonerada do cargo. Teria que abrir mão do cargo para que outra pessoa pudesse tomar o espaço. E não explorar um outro professor. Não é isso que se faz enquanto educador. Se você é educador e você explora, volta para a faculdade e estuda novamente, gente. Você não pode simplesmente pagar um quarto do seu salário para que outra pessoa cumpra a sua função. E você considerar que isso é uma ajuda que você está dando a alguém quando você já tem um emprego. Peça exoneração do seu cargo. Sabe? Deixe que outra pessoa assuma a função. Mas não seja mais o explorador nesse sistema. Que já é um sistema que castra a gente, é um sistema que amordaça. É um sistema que lhe prende. Tem professor com medo. Com medo de falar. Com medo de botar a boca no mundo. Com medo de ir a manifestações. Como é que a gente é pedagogo, é professor e não luta? É uma contradição? Acho que é Freire que diz que ser educador e não lutar é uma contradição pedagógica. Acho que é contradição, gente, o termo que ele usa. Acho que é isso. Terceirizar a prática docente parece piada, né? Né, Luiz Fernando? Parece piada. Mas existe. Eu até rio, né? Corrupção em todos os lugares. Corrupção assim, velada, mascarada, que as pessoas... Nossa, não, eu não sou corrupto, o político é corrupto, ninguém vale nada. E aí você está praticando corrupção aí, abertamente. Ainda com o pessoal da secretaria sendo conivente com aquela prática que você tá fazendo. Né? Um professor explorando o outro professor é um negócio que deixa a gente entristecido e indignado. Né? Então, gente, as condições de trabalho a que os docentes são submetidos é um negócio triste. Você trabalhar com 30, tem colega trabalhando com 40. Eu já vi colega citar que está trabalhando com 50 alunos. 50 numa multisseriada, sendo explorado sem fazer nada. Bota a boca no mundo, gente, grita. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo isso deve existir. Você tomar conta de 50 crianças entre 4 e 5 anos de idade, gente. Sozinha. Você tá colocando o seu pescoço na guilhotina. Você está pedindo para acontecer um acidente a qualquer momento e você ser responsabilizado, porque o que acontece na sua sala de aula, enquanto você está ali como tutor dos alunos, é responsabilidade sua. Uma vez apareceu uma reportagem, por isso que a gente cuida muito com essa questão dessas reportagens sensacionalistas aqui no grupo, uma reportagem de uma criança amarrada na cadeira. E fizeram um auê daquilo ali. E eu lembro que na época meu marido até ligou para a moça para perguntar a ela o que tinha acontecido. Ela disse: eu tinha um aluno especial na sala e não tinha outra pessoa para poder cuidar dele. Um direito do aluno já estava sendo negado. E ela disse: para ele não cair, eu amarrei ele na cadeira para que ele não caísse enquanto eu dava o lanche para o outro. E aí a gente colocava a que situação você submeteu, você se submeteu, quando você deixou que o direito, e quando o pai do aluno deixou que o direito do aluno fosse negado, que ele estivesse ali no espaço escolar, sem um acompanhante, que já era um direito dele. E a que situação você se submeteu? Quando você deixou a si mesmo, para você ser boazinha, para você não ser um profissional ruim. Enquanto você não botar a boca no mundo e dizer: isso aqui eu não faço porque não é atribuição minha. Isso dentro da escola pública, porque dentro da escola particular cada um sabe que emprego é que vai... A que condições vai ser submetido e que condições consegue suportar, né? Mas dentro de uma escola pública, você ser submetido a certo tipo de condição de trabalho e você dizer tudo bem? Não está tudo bem. Se tem um autista dentro da minha sala de aula, é direito dele ter um acompanhante e ele terá um acompanhante. E eu não entro nessa sala de aula enquanto ele não tiver um acompanhante. E essa postura deve ser a sua. Uma postura de quem luta, uma postura de quem conhece o direito do seu aluno e de quem conhece o seu direito. É você bater o pé e dizer: eu não vou entrar numa sala com 50 alunos, 50, de 4 e 5 anos de idade, porque pode acontecer um acidente e o responsável vai ser eu. Gente, se uma criança cair e quebrar um pescoço, a responsabilidade é nossa.
Como é que você vai tomar conta de 50? E como é que depois vocês querem dizer que o professor é responsável por tudo, que ele tem que fazer um trabalho de excelência, porque se ele não fizer um trabalho de excelência, ele é um péssimo profissional, que é o professor que não presta, que é o professor que não vale nada, que é o professor que é ruim, né? Quantas falas a gente escuta de pais que dizem, porque o professor não dá atenção para o meu filho, porque o professor não presta, porque o professor não estuda, porque o professor não faz bem feito, mas na hora de lutar pelo direito do filho dele, de não estar dentro de uma sala de aula com 40, ele não faz nada. Ou seja, ele não luta junto, ele não tá nem aí. Aí pra estar nas esquinas falando que professor não presta é fácil? Eu pra estar nas esquinas, professor, inclusive professor, tá nas esquinas falando que professor não presta é fácil. Você não tá na pele dele. Chegar numa rede social, num grupo desse porte aqui, ver uma foto de um colega e ficar falando com o colega a prática pedagógica do colega não presta, não vale nada, é fácil. Difícil é você chegar tete a tete da pessoa e falar, né? Difícil é você peitar um secretário de educação. Isso é difícil, você chegar no secretário de educação e dizer, olha, eu tô vivendo condições de trabalho desumanas. E isso é um crime. E eu quero meu direito, mas ninguém chega para o secretário de educação, ninguém chega para o gestor. Agora, para o menor, porque a gente também foi ensinado a isso. O menor a gente deve massacrar. É sempre assim. Então, muitas vezes a pessoa está numa sala de aula enquanto professor e no momento que acende, né? Eu não falo nem acender, né? Porque o salário nem é essa grande coisa. Que está na coordenação, quer pisar no professor. No momento que está na gestão, quer pisar no professor. Porque é muito fácil. É muito simples você pisar quando você está em cima ou está embaixo. Né? Você dá um pouquinho de poder, um pouquinho de hierarquia, pronto. Aí já acha que o professor deve trabalhar em qualquer condição. E se o professor não trabalhar naquela condição, é um péssimo professor, um professor ruim. Mas eu falo para vocês, olha, seguinte, não se submetam uma vez. Porque se você se submeter dentro de uma escola pública uma vez que seja, a estar com um deficiente, com uma pessoa com deficiência, dentro da sua sala sem um acompanhante, vão fazer isso com você sempre. Porque a prefeitura não vai querer pagar uma pessoa, não. E se ela puder cortar o direito de um autista, de uma criança com Down, ou de qualquer outra, eles vão cortar. Nem fique achando que eles vão fazer diferente. Não vão, não. O curioso, na minha escola tem alunos autistas com muito custo. Veio uma cuidadora, mas a única coisa que ela faz das 7 às 12 é levá-la ao banheiro e dar merenda. O resto do dia eu não consigo ler tudo, Luiz Fernando. Mas assim, esse é um assunto para uma outra live, onde a gente pode falar sobre a questão da inclusão, sobre a atribuição do cuidador, o que é que o cuidador deve fazer, o que é a atribuição do professor, porque também, se o cuidador está na escola e o professor está na escola, a inclusão perpassa o trabalho pedagógico do professor. Então, não é para o professor não fazer nada quando chega um aluno autista na sala dele e o cuidador fazer tudo, porque isso não é inclusão. Se só o cuidador tentar incluir a criança, isso não é inclusão, isso é um mascaramento de inclusão, que é o que acontece muito nas nossas salas de aula, um mascaramento. A inclusão realmente, de fato e de direito, não existe praticamente aí 80%, 90% das nossas escolas, não existe mesmo. Mas a live de hoje é precarização do trabalho infantil, né? Do trabalho infantil, olha só onde é que eu tô. Precarização do trabalho do docente. A gente fala muito infantil e acaba indo por esse caminho. Então, gente, mão de obra barata, donos de escola enriquecendo, pagando salários baixíssimos aos seus professores, professor se submetendo à jornada dupla de trabalho por um valor irrisório, que seria muito melhor você ficar na sua casa e cuidar da sua família. Ainda que é muito melhor a gente apertar o cinto e estar ali com nossos filhos, vendo eles crescerem, vendendo sacolé, como vocês chamam por aí, vendendo geladinho, do que você se submeter a estar o dia inteiro fora da sua casa, não ver os seus filhos crescerem, com a jornada dupla de trabalho por R$900. É uma questão só de você pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso. Eu, quando larguei o sistema, quando deixei o sistema, eu tinha 4 filhos. Que a minha mãe ficava um período para poder eu ir trabalhar. E olha, foi muito melhor ver meus filhos crescerem do que me submeter a certas condições de trabalho.
E trabalho em educação até hoje. Faço educação, vou fazer educação até morrer. Porque desde criança o que eu queria ser era professora. E eu amo a minha profissão, de paixão. E é por amar a minha profissão que eu não aceito determinadas condições a que nossos colegas são submetidos. Né? Muitas vezes por necessidade, às vezes não tem nem nada e precisa pagar o aluguel, precisa pagar a alimentação dos seus filhos. E aí consegue um emprego desses, em que a sua mão de obra é explorada. E o que é que faz o dono da escola? Diz, eu dou uma bolsa para o seu filho. Mas o explorador é tão miserável, gente, tão miserável, que ele dá uma bolsa para o filho daquela pessoa, mas ele diz assim, você compra o uniforme, você compra as lembrancinhas, você compra o material, você compra isso, ou seja, ele está lucrando, além de lhe explorar, ele está lucrando com o seu filho dentro daquele sistema de ensino. Porque você quer ver o seu filho perto. Então ele diz, eu dou a bolsa, você não paga para ele estudar, mas você está pagando o resto todinho, cada evento da escola. Né? Tenho colegas que acumulam 2 cargos do Estado, além de ter uma infinidade de descontos no Olerita, eles não recebem vale alimentação, que já é uma vergonha. Absurdos acontecem no país inteiro, Luiz Fernando. São absurdos assim, e se vocês forem colocar aqui, porque muitas vezes os colegas não podem relatar em rede porque perdem seus empregos. Mas se vocês quiserem relatar no inbox, também não tem problema, eu posso ir colocando aqui por vocês. É bom que as pessoas compreendam que existe essas condições de trabalho. É bom que elas compreendam, é bom que elas saibam. Mas se você não pode colocar, é porque você vai perder o seu emprego, você necessita, ainda se sentindo explorado, ainda se sabendo explorado, pode pedir para mim que eu coloco, sabe? Eu não estou na pendura, não. Eu posso botar o meu pescoço na corda, né? Que o máximo que eu vou conseguir é inimizade de algumas pessoas aqui. E já tem gente que não gosta de mim mesmo. Fazer o quê, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas assim, eu posso colocar para vocês. Eu tenho imenso prazer em colocar para vocês, de me indignar junto com vocês. Tatiane Reis, além de trabalhar 10 horas por dia com salário de 1.200, ainda nasceu fazendo reforma na escola, lixar a parede, fazer massa e pintar a parede. Olha, e é isso que eu estava colocando há pouco, Tatiane. É o que eu estava colocando há pouco. É algo que não é atribuição do pedagogo, mas que o pedagogo faz. E o que muitas pessoas falam dentro da escola? Gente, você está ajudando a sua escola, você está sendo um parceiro da sua escola, você está sendo solidário com a sua escola. Não, gente, isso é simplesmente exploração do seu trabalho. Algo bem comum de se acontecer na educação é colocar professor para vender pizza, colocar professor para vender bilhetinho, aí coloca professor para vender isso, para vender aquilo, cada um pega 10 rifas, tem professor que não consegue vender 10 rifas, compra as 10 rifas, ou seja, ele pega o dinheiro suado dele, que já é pouco, e aplica na escola. Olha que absurdo, na escola pública. Em vez de se cobrar do gestor que faça os reparos, que compre o que precisa comprar, ou em vez de o gestor escolar já se programar com a verba que veio, procurar preços melhores para poder conseguir fazer a pintura das paredes e tudo mais, ou no máximo o que um gestor pode fazer é convocar os pais e perguntar quem pode ceder a mão de obra deles pela escola. Agora, colocar um professor para pintar a parede, para lixar a parede, para fazer tinta, que não é atribuição do professor, e tem professor que se submete, e estou fazendo pela minha escola, estou fazendo porque eu amo a minha escola, enquanto você fizer o trabalho de terceiros, eles não vão fazer o trabalho deles. Compreendam isso. Enquanto você fizer o trabalho do governo, o governo não faz o trabalho dele. Enquanto você fizer o trabalho de pai, pai não faz o trabalho dele. Enquanto você fizer o trabalho de gestor, gestor não faz o trabalho dele. Você é professor. Tem um texto que eu costumo falar, que texto malfadado, texto miserável, texto infeliz. É um texto que fala que professor é palhaço, é psicólogo, é estilhaço, professor não é nada disso. Professor é professor. Tão somente professor. Já tem uma carga muito grande sobre a nossa profissão, que é ser professor. Escutar um aluno não faz de ninguém psicólogo, porque ninguém trabalhou, ninguém estudou psicologia e ninguém pode se dizer psicólogo porque está ouvindo um aluno. Isso é atribuição da gente também. Você não pode se dizer palhaço porque você faz uma brincadeira ou você faz uma contação de história. Você não pode se dizer médico porque num determinado momento você colocou o termômetro e olhou a febre do professor. Isso não faz de você médico e você não estudou para ser médico. E ninguém pode se dizer professor simplesmente porque sentou e ajudou a criança no dever de casa. Porque a gente estuda 4 anos para ser professor.
e continua estudando e faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente continua estudando constantemente, de pós em pós, para poder ser chamado de professor. Então, eu valorizo a minha profissão, não é qualquer um que pode ser chamado de professor, e não é eu, enquanto professora, porque escuto um aluno meu que vou me chamar de psicóloga, ou que tira uma febre com termômetro que vou me chamar de médica. Isso é desvalorização também do trabalho do outro, e a gente precisa também refletir sobre essas coisas que a gente vai internalizando. Professor é pai, não é mãe, não. Ninguém é pai, ninguém é mãe. Ninguém está fazendo função de pai, função de mãe. Sabe? Quando você troca um bebezinho na creche, você não está sendo mãe, você está cuidando, que é uma atribuição do seu trabalho. Quando você ensina a amarrar um sapato, é também uma atribuição sua. Você está ali para complementar a educação do lar. Por mais que muita gente assuma o discurso de que escola só ensina, é um absurdo pensar nisso quando você está lidando com ser humano, com criança. Eu vou separar aqui na caixinha do estudo, do ensino, e vou separar aqui a caixinha da educação. Então aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, quem vai ensinar é o pai. Eu não vou ensinar nada disso, porque assim tem que ficar nessa caixinha. Né? Se o aluno jogar o lanche no chão na escola, aí o pai era que tinha que ter ensinado para ele não jogar o lanche no chão. Não vou falar nada, eu vou deixar. São crianças, gente, são seres humanos. Acho que não cabe mais, na atual conjuntura, a gente pensar a educação desse jeito. É uma complementação e há que se ter um trabalho em conjunto e se ter uma parceria e a gente fazer o melhor que pode. E essa parceria também deve estar inclusa na questão da valorização do profissional. Se eu sou um pai e eu vejo que a professora do meu filho está trabalhando em condições absurdas, eu faço uma denúncia, eu vou até o Ministério Público, eu boto a boca no mundo, alguma coisa tem que ser feita. Silvanei, nunca gostei desse discurso que professor é pai, mãe é palhaça. É um discurso falho, Silvanei. Professor é professor, gente. Já é uma coisa tão maravilhosa ser professor. Né? E é uma coisa que requer tanto do profissional, claro, do profissional competente, e do profissional esforçado, do profissional que está constantemente buscando formação. Porque também ser professor, né? Vou estudar aqui um ano, fazer uma segunda licenciatura de um ano e voltar na sala de aula e pronto. Não é assim que funciona. Aliás, não era assim que deveria funcionar. Né? Então vamos aí valorizar as outras profissões e vamos dizer que a gente não vamos dizer que a gente é o que a gente não é. A gente é professor. E vamos nós mesmos valorizar a nossa profissão. Perceber o quanto é importante aquilo que a gente faz. Né? E não ficar fazendo funções de terceiros. Eu vou ficar fazendo pizza, eu vou ficar vendendo rifa, eu vou ficar fazendo isso para poder cobrir o que a prefeitura não cobriu. Para poder cobrir os gastos que outra pessoa deveria estar cobrindo. Aí eu vou cobrir, eu enquanto professor, eu vou doar o meu tempo, eu vou largar a minha família. Eu falo tanto que os pais não cuidam dos filhos dele e eu fico 40 horas dentro de uma sala de aula e ainda dou mais do meu trabalho para poder fazer pela escola enquanto meus filhos estão em casa. Olha só que contradição no meu discurso, né? A gente também deve fazer uma análise acerca daquilo que a gente fala muito, né? É uma triste realidade o que está acontecendo hoje, né, Vanúzia? É isso aí. Mas acontecia desde sempre, gente. A princípio não tinha nem salário para professor. Não é algo de hoje. É algo que a gente deve combater sempre, essa exploração de mão de obra de docente. Não é algo que aconteceu hoje, que de repente é hoje que é assim. Não, sempre foi assim. As pessoas falam que antigamente o professor era valorizado. O professor não era mais valorizado antigamente do que hoje, não, gente. Não era, não. O professor era mais autoritário do que hoje. Então, quando se diz, porque antigamente os alunos obedeciam, mas obedeciam porque você estava com a palmatória na mão? Isso é obedecer? Isso é lhe respeitar? Isso não é respeitar, gente. O respeito que vem quando você está com a palmatória na mão não é respeito. É temor. Chame isso de temor, de medo, mas não chame isso de respeito. Respeito é outra coisa. Respeito é a criança lhe obedecer sem que você esteja com chicote. Isso é respeito. Ela compreender, valorizar você, amar você a ponto de lhe obedecer. Ainda em algo que ela não queira fazer. Em algo que ela queira fazer, ela deixa de fazer porque ela lhe respeita e ela lhe ama. Isso sim é respeito. O resto é conversa para boi dormir. O resto é saudade de um tempo que não existiu. Nostalgia de algo que não aconteceu. Então, gente, a gente está aqui encerrando essa nossa live de hoje, que o assunto realmente é dolorido, deixa a gente esbaforido, com vontade de gritar para o mundo inteiro, que coisas desse tipo não devem acontecer.
e que a gente não deve baixar a cabeça, mas a gente sabe que tem colegas que vão se sujeitar e tem outros que estão vindo que para entrar nesse mercado vão se sujeitar também, mas que pelo menos se alguém vai se sujeitar a essas condições de trabalho, se compreenda como uma pessoa explorada. Porque você vê uma rede de ensino de grande porte pagar R$500 a um professor, quando uma mensalidade de um aluno é 600, né? E que assume aí, que tem um sistema, eu não vou nem citar o nome dos sistemas, que você entende muito bem, tem os sistemas de ensino assim, top de linha, que tem os nomes assim, sistema fulano, sistema ciclano, o meu filho está trabalhando no sistema tal. Quanto é que está ganhando o professor dessa minha criança que está estudando no sistema tal? O que é que ele está aprendendo diante disso? Que professor pode ganhar uma merreca? Né, gente? O que é que se pode fazer disso? Então, cabe a gente refletir, vamos refletir o que a gente está fazendo enquanto sociedade, o que a gente está fazendo enquanto pai, o que a gente está fazendo enquanto professor, para que absurdos como esse não aconteçam. Para que eu não tenha um professor trabalhando período integral por R$900 ao final do mês. É preciso que a gente faça uma reflexão. Até que ponto eu, enquanto pai, enquanto sociedade, enquanto irmão de um aluno, enquanto gestor, estou contribuindo para a precarização do trabalho do docente neste país, né? Então fica aí esse tema para reflexão. Eu vou deixar a live salva aqui no grupo. Espero que vocês vão colocando. Tem muita gente colocando as suas contribuições, gente. Uma pena que eu não consigo ler. Passa muito rápido, eu não consigo ler o que todo mundo está colocando. Mas vocês podem colocar as inquietações de vocês. Se tiverem casos para citar, pode citar. Se não quiserem citar os casos aqui na live, nos comentários da live, pode me chamar aí no inbox ou pode me chamar no WhatsApp, que eu tô aqui para ouvir, né? Eu tô aqui há quase uma década, tô aqui para ouvir os lamentos, para ouvir as queixas e para ajudar o professor da forma que eu conseguir. Porque a gente pode, se a gente não tem muito o que fazer, a gente tem a voz, a gente tem a fala. A gente tem um grupo enorme de professores, que não tem só professores, que tem pais, que tem gestores, que tem secretários de educação, que tem gente aí da Argentina, do México, da Eslovênia, a gente tem italiano, angolano, a gente tem gente de tantas partes do mundo. Então, acho que cabe aqui a gente também usar esse espaço para se indignar um pouco, para dizer isso não pode acontecer dessa forma. Que isso precisa melhorar, para que a gente consiga mudar um pouquinho o sistema. Pode não ser hoje que a gente vai conseguir mudar tudo, mas o pouquinho que a gente consiga mudar, se a gente estiver pensando na próxima geração de professores que estão vindo aí, a gente vai continuar lutando, né? Ainda que se aposente aí, como uma colega disse, se aposentar com R$1.200. Pelo menos a gente pode continuar lutando, continuar brigando, para que outras pessoas não sejam tão exploradas, né? E a respeito do que a gente citou aqui logo no início, precarização do trabalho, processo que é tornar algo precário, diminuindo sua qualidade e eficiência. Ação de tornar precário, ineficiente e inseguro. Isso é precarização de trabalho. Sumaré, São Paulo, salário R$1.200 por 4 horas. Olha, até que não tem um salário ruim se a gente for analisar aí as outras realidades, Francilane, acredita? Já é um absurdo. Já é um absurdo, mas... R$400, gente, R$400 por 20 horas. Imagina aí, como é que se vive com um salário desse nesse país? Com as coisas com preço absurdamente alto, né? A citação que a gente usou é do Maronese, 2011. Um dos fatores que contribui para a precariedade dos docentes é o neoliberalismo, que passa a exigir o máximo rendimento sem dar condições mínimas para que um bom trabalho ocorresse por meio de redução de gastos, imposição de novas formas de trabalho que não fazem parte da didática do professor ou até mesmo pela política de recursos humanos. Então, gente, se vocês quiserem ler um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre neoliberalismo, vai lá na página Serviço Social Brasil, do professor Davi Barbosa, que fundou comigo esse grupo, e vocês vejam lá a live sobre neoliberalismo. Eu vou pegar o link e vou deixar aqui abaixo nos comentários para que vocês possam se informar melhor, né? Então, um beijo grande a todos aí, gente. Boa tarde.
Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. Até